Olá pessoal, hoje nós vamos para a última aula sobre ligações químicas, tá? Nessa aula nós vamos falar da ligação química que ficou faltando, que é a ligação metálica. Depois a gente vai tentar comparar um pouquinho os sólidos formados por cada um desses tipos de ligação, iônica, covalente e metálica. Então vamos lá? Vamos lá então falar um pouquinho sobre ligação metálica. Na ligação metálica, assim como na ligação covalente, a estabilização da ligação se dá pelo compartilhamento dos elétrons, mas não do mesmo jeito que a gente viu lá na ligação covalente. Aqui é um pouquinho diferente. Lá a gente via dois átomos compartilhando um par de elétrons. Aqui na ligação metálica, esses elétrons vão ser compartilhados por todo o sólido, por toda a estrutura metálica, ok? Na verdade, esse modelo que a gente vai ver de ligação metálica, ele é baseado nas propriedades do metal. Ou seja, ele foi pensado para explicar as propriedades físicas desses metais. E quais propriedades físicas eu estou falando? Claro, os metais têm várias propriedades que são deles, características dos metais. Tá? Mas eu vou colocar algumas aqui que são importantes para a gente, como por exemplo, condutividade elétrica. Todo metal é bom condutor de eletricidade. Tá? E isso a gente vai explicar exatamente pensando nesse modelo, ok? Quer ver outra? Brilho metálico. Tá? Todo metal tem um brilho característico, certo? Ductibilidade e maleabilidade. O que é ductibilidade e maleabilidade? Essa capacidade que a gente tem de dobrar, de torcer, de esticar o metal sem que ele quebre, tá certo? E alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, tá certo? Entre outros, você tem várias outras propriedades que são exclusivas dos metais, mas essas são importantes para a gente, ok? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona, ou como é que é o modelo de ligação metálica. No modelo de ligação metálica a gente entende o seguinte, que na verdade, os elétrons que estão na camada de valência desses metais, eles são muito pouco atraídos pelo núcleo desse metal, lembrando que os átomos que são metálicos têm baixa energia de ionização, ou seja, eu consigo arrancar esses elétrons com muita facilidade. Então a gente entende que essa atração do núcleo é tão pequena que na verdade esse elétron não fica preso neste átomo. Tá? Então a gente vai entender a ligação metálica como uma série de cátions. Então vou imaginar que esse elétron da camada de valência não faz parte do átomo, ok? Ele vai estar lá, mas ele não faz parte do átomo. Então a gente entende o metal como sendo um arranjo organizado de vários cátions daquele elemento, tá? Mas por que o metal ele não ele é neutro ainda assim? Porque os elétrons estão lá. Só que eles podem se movimentar por toda a estrutura. Então, esses elétrons, como eles se movimentam por toda a estrutura, eles acabam então sendo compartilhados por todos os átomos que formam o metal. Tá? Formando o que a gente chama de mar de elétrons, beleza? Aliás, esse é uma explicação que a gente tem para uma das características do metal, que é o brilho, tá? O que acontece? Quando a luz incide nesse metal, os elétrons que estão aqui na superfície do metal refletem essa luz, então dando aquele brilho característico, certo? É assim que a gente explica esse brilho então. Então vamos lá, ligação metálica, são vários cátions desse metal organizados, tá? Estabilizados, né? A estabilização desse metal se dá porque os elétrons aqui são compartilhados pela estrutura toda. A gente chama de mar de elétrons, tá? Eles podem se movimentar por toda a estrutura. E como efetivamente os elétrons estão lá, então a gente vai acabar compensando esses cátions aqui com esses elétrons soltos, e aí então a estrutura ainda vai ficar neutra, ok? Bom, vamos falar agora então de uma outra propriedade dos metais, que é a condutividade elétrica dos metais, tá? Uma forma legal da gente explicar essa condutividade elétrica é pegando esse aparelhinho aqui chamado de eletroscópio, tá certo? Mas para entender como funciona esse eletroscópio, eu vou pedir que você faça o seguinte, eu vou pedir que você pare o vídeo aqui. Junto nessa aula eu coloquei aí o link para um canal chamado Manual do Mundo, acho que vocês devem conhecer. Nesse link de um vídeo em que ele faz um eletroscópio e explica como funciona o eletroscópio. Então, para o vídeo,
vai lá, assiste o vídeo do Manual do Mundo, depois volta e continua a assistir aqui, beleza? Bom, o que você viu lá no Manual do Mundo? Que na verdade, quando eu aproximo o bastão, como está aqui, ó, carregado positivamente, esse bastão com cargas positivas atrai os elétrons para essa parte de cima do eletroscópio, né? Por que isso acontece? Porque os elétrons podem se movimentar por dentro desse metal. Então, mesmo que os elétrons venham para cá e se acumulem aqui em cima, ainda tem uma certa estabilidade no metal. Mas a gente consegue mostrar que essa movimentação, porque aqui fica carregado negativamente, então as plaquinhas lá embaixo vão ficar carregadas positivamente, então elas se afastam, tá certo? Então, ó, essa condutividade elétrica dá para ser explicada pensando naquele modelo de ligação que a gente viu, tá? Outra coisa que a gente falou é da maleabilidade e da ductibilidade, que é a capacidade da gente torcer, amassar, esticar o metal sem que ele rompa, sem que ele quebre, tá? E por que isso acontece? Exatamente como todos aqui eu tenho vários cátions, né? Todos os íons que estão aqui, são todos eles iguais, cátions. Quando eu martelo, quando eu pressiono, quando eu faço, né, promovo aqui uma força sobre esse metal, esses cátions acabam se deslocando um em relação ao outro, se rearranjando nessa estrutura, mas eles não se rompem porque os elétrons aqui com esse movimento estabilizam e fazem com que essa força de ligação seja razoavelmente grande. Certo? Então eu posso apertar, torcer, bater, e aí esses cátions apenas se rearranjam nesse aspecto tridimensional, nesse formato tridimensional. Eles se reorganizam, né, formando aí então esse sólido, né, mexido, torcido, mais fino, mais grosso, mas ainda assim bastante estável, tá certo? E aí vai outra propriedade do metal, que é o alto ponto de fusão e de ebulição. Né? Ou seja, quebrar essa estabilidade aqui, que é formada pelo compartilhamento de vários elétrons por vários átomos, é muito difícil. Então por isso que a gente precisa aquecer muito, aumentar muito a energia para que eu consiga quebrar essa estabilidade aqui e dar movimento não só para os elétrons, mas dar movimento também para esses cátions, né, que é o que acontece quando, por exemplo, eu passo ele para o estado líquido. É claro que não são todos os metais que têm alto ponto de fusão e ebulição. Temos que lembrar que alguns aí, esse ponto de fusão e ponto de ebulição não é tão alto como, por exemplo, o mercúrio, que a 25 graus Celsius é líquido. Né? Existem outros aí com ponto de fusão próximos, 32, 39, 40, 40 e pouco, né? Mas a maioria deles tem alto ponto de fusão e ponto de ebulição, ok? Deu para entender? Então vamos fazer alguns exercícios então sobre ligação metálica para a gente ver se a gente entendeu mesmo. Vamos lá? Vamos então resolver o exercício número 1, que diz o seguinte, ó. A grande utilização dos metais demonstra sua importância para a humanidade e decorre do fato de as substâncias metálicas apresentarem um conjunto de propriedades que lhes são características. Considere as informações abaixo que justificam de forma adequada propriedades típicas dos metais com base no modelo do mar de elétrons. Bom, vamos lá. Metais apresentam geralmente elevado ponto de fusão devido à grande estabilidade do retículo cristalino. Sim, isso é verdade. Nós vimos ali, quando eu falei para vocês, que o compartilhamento desses elétrons nessa estrutura toda promove no composto uma estabilidade muito grande, certo? Então é isso que faz com que o ponto de fusão e o ponto de ebulição sejam altos. Então um aqui ó, é verdadeiro. 2. A boa condução de calor ocorre pois o aquecimento aumenta a vibração dos íons positivos, possibilitando que eles capturem os elétrons livres, o que provoca a desestruturação do retículo cristalino metálico e possibilita a propagação do calor. Bom, aqui esse daqui tem parte dele que está certo. A boa condução de calor ocorre pois o aquecimento aumenta a vibração dos íons positivos. E como eles conseguem até mudar de lugar, ter uma estrutura, uma estabilidade muito grande, né, sem que ele seja
quebrado, sem que essa estrutura quebre. Então fica fácil ele vibrar dentro dessa estrutura e transmitir o calor. Mas essa parte aqui, ó, possibilitando que eles capturem elétrons livres, o que provoca a desestruturação do retículo cristalino metálico? Não, isso não é verdade. Então essa alternativa aqui, ou essa afirmação é falsa. 3. A boa condução de eletricidade é explicável pois a aplicação de uma diferença de potencial provoca uma movimentação ordenada dos elétrons livres. É isso, pessoal. Lembra que nós vimos que a condutividade elétrica se dá exatamente pela capacidade de movimentar esses elétrons. E uma corrente elétrica nada mais é do que uma movimentação ordenada desses elétrons. Então, sim, o 3 também é verdadeiro. Então, a alternativa correta fica sendo a alternativa A. Ok? Vamos então agora resolver o exercício número 2, que diz assim, ó. Existem vários modelos para explicar as diferentes propriedades das substâncias químicas, em termos de suas estruturas submicroscópicas. Considere os seguintes modelos. Moléculas se movendo livremente. Íons positivos imersos em um mar de elétrons delocalizados. Íons positivos e negativos formando uma grande rede cristalina tridimensional. Assinale a alternativa que apresenta substâncias que exemplificam respectivamente cada um desses modelos. Então vamos lá, ó. Moléculas se movendo livremente. Ele está falando de moléculas. Obrigatoriamente aqui nós estamos falando de um composto que tem ligação covalente. Então aqui, ó, nós temos um composto molecular. É uma molecular, ligação covalente. Tá? E como ele está dizendo, se move livremente, provavelmente isso é um gás, embora a gente possa até considerar, né, no caso aqui, o líquido como uma possibilidade também, mas a gente considera um movimento livre realmente quando a gente fala de um gás. Tá? E os positivos imersos em um mar de elétrons deslocalizados ou delocalizados, né, nós estamos falando de um composto metálico, certo? Então, de um metal. E por último, íons positivos e negativos formando uma grande rede cristalina, íons positivos e negativos, nós estamos falando de uma ligação ou de um composto iônico, ok? Aqui metálico provavelmente está sólido e iônico também. Então vamos lá, ó. Pode ser gás nitrogênio? Pode lá. Nitrogênio N2 é um composto molecular gasoso. Água líquida também é um composto molecular. É possível, não é a melhor opção, mas é possível. Né? Gás nitrogênio, água líquida e gás metano. Bom, por esse primeiro aqui a gente não consegue excluir nenhum. Todos eles são possibilidades, embora a água aqui não seja a melhor alternativa. Mas vamos lá. 2. O segundo tem que ser um metal. Ferro sólido, ok. Iodo sólido. Não, o iodo é o I2. I2 é um composto molecular. Né? Embora sólido, ele é um composto molecular, é um composto que tem ligação covalente. Então o item B não pode ser. Ok? Cloreto de sódio. Não, cloreto de sódio é um composto iônico. Então também não é o metal, também não pode ser o C. Ferro sólido, ok. E água líquida aqui também não é um metal. Então só ficamos com alternativas A e D. E aí o último é um composto iônico. Cloreto de sódio sim é um composto iônico e diamante, não, diamante a gente viu na aula anterior lá, né, que é um sólido que a gente chama de retículo cristalino ou um sólido covalente, tá? Então tem ligação covalente, não ligação iônica. Então a alternativa melhor aqui é a alternativa A, ok? Vamos corrigir agora então o exercício número 3 que diz o seguinte, ó. Quando começaram a ser produzidos em larga escala, em meados do século XX, objetos de plástico eram considerados substitutos de qualidade inferior para objetos feitos de outros materiais. Com o tempo, essa concepção mudou bastante. Por exemplo, canecas eram feitas de folhas de Flandres, uma liga metálica, mas hoje também são feitos de louça ou plástico. Esses materiais podem apresentar vantagens e desvantagens para a utilização em canecas, como as listadas a seguir. Ter boa resistência a impacto, mas não poder ser levado diretamente ao fogo. Poder ser levado diretamente ao fogo, mas estar sujeito à corrosão. Apresentar pouca reatividade química, mas ter pouca resistência a impacto. Os materiais utilizados na confecção de canecas aos quais
os quais apresentam as propriedades 1, 2 e 3, são respectivamente. Então vamos lá, ó. Do que ele está falando aqui nessas definições. Ter boa resistência a impacto, mas não pode ser levado diretamente ao fogo. Ele está falando aqui do plástico, né, da caneca feita de plástico. Tá? O plástico eu não posso levar no fogo, mas não tem problema, pode cair no chão que não vai quebrar. Pode ser levado diretamente ao fogo, mas está sujeito à corrosão. Que material que está sujeito à corrosão? O metal, né? Nós estamos falando aqui das ligas, dos compostos metálicos, o metal sofre corrosão, né? Sofre oxidação, tá certo? E apresentar pouca reatividade química, mas ter pouca resistência a impacto, ele está falando da louça, não é isso? A louça, se cair no chão, quebra, mas não tem problema, ela não reage com praticamente nada que a gente possa colocar dentro dela. Então, olha lá, plástico, metal e louça, alternativa E, ok? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre as estruturas sólidas formadas por cada um dessas ligações, né? Compostos sólidos são formados por ligações iônicas, covalentes e metálicas, tá? Vamos começar falando dos sólidos iônicos. A estrutura dos compostos iônicos é sempre formada por um conjunto de cátions e ânions que ficam intercalados, né, numa estrutura tridimensional, sempre variando ali cátion, ânion, certo? E essa estrutura tridimensional, com essa variação, é que dá uma característica importante dos sólidos iônicos, que é a baixa resistência mecânica, né? O que acontece, por exemplo, se eu pegar um sólido iônico e dar uma martelada nele, ou seja, provocar uma distorção, né, através de um impacto? Olha só, o que acontece é que eu acabo deslocando essa estrutura aqui, que estava organizadinha, sempre intercalada, cátion, ânion, e eu faço aqui, ó, com que os cátions e os ânions se coincidam, havendo aqui então uma repulsão, e o que faz com que isso daí se quebre, tá? Isso é diferente, por exemplo, dos metais, né? Nos sólidos metálicos, né? Dos retículos cristalinos metálicos, o metal não tem esse problema, o metal ele é dúctil e maleável. Justamente por quê? Porque aqui, ao invés de ter cátions e ânions, eu tenho todos eles cátions. E essa repulsão não ocorre porque os elétrons aqui ficam sendo compartilhados, dando uma rigidez, dando uma estabilidade para essa estrutura. Então, mesmo que eu provoque essa distorção aqui por um martelo, por exemplo, uma pancada, né, eu desloco os cátions. Mesmo que eles se desloquem, não vai haver repulsão nesse caso aqui. Então, por isso que o metal eu consigo esticar. Tá certo? Então essa é mais ou menos a característica desses dois. Agora, os sólidos formados por ligações covalentes, a gente vai dividir em dois tipos. O primeiro a gente chama de sólidos moleculares, porque é isso que nós estamos vendo, moléculas, estruturas unitárias, né, formadas aí por um conjunto de átomos muito bem determinadas, mas que ficam unidos por força de atração que a gente chama de interações intermoleculares. Tá? E aí, no caso, como eles estão no estado sólido, como nós estamos falando dos sólidos, essa força de interação muitas vezes é forte, tem uma interação muito forte, né? Levando em consideração que também o ponto de fusão e de ebulição depende da massa, então a massa e essa força de interação muito forte faz com que eles fiquem unidos. Agora, com ligações covalentes, nós temos um outro tipo de estrutura também cristalina, um outro tipo de sólido, onde eu não tenho moléculas, onde eu não tenho estruturas com uma determinação, com um número determinado de átomos, tá? E a gente chama então esses sólidos de sólidos covalentes. Eles são bem parecidos com, por exemplo, as ligações iônicas, né, os compostos iônicos. Do mesmo jeito que nos compostos iônicos eu não consigo determinar um número de cátions e ânions, né, ou seja, uma estrutura unitária, uma coisa unitária, eu determino uma fórmula mínima, né, mas eu não consigo pegar uma estrutura com um número muito bem definido de átomos. Aqui é a mesma coisa. Né? Por exemplo, o diamante eu tenho vários átomos de carbono, aqui formados todos eles por um único elemento químico, carbono, dispostos numa estrutura tetraédrica, formando uma rede muito grande, todos eles esses átomos ligados por ligação covalente. Ou então, por exemplo, como o óxido de silício, né? O cristal que a gente conhece aqui, formado aqui no caso por dois elementos.
silício e oxigênio, que também formam uma estrutura, uma rede ligadas por ligações covalentes muito grandes. Quando a gente escreve lá SiO2, né, como fórmula do óxido de silício ou desse cristal, a gente coloca lá um número indeterminado desses conjuntos que a gente não consegue fazer. Tá? E aqui, essa estrutura, por ser ligação covalente, é bastante rígida também, ok? Bom, vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer o último exercício aí, que fala um pouquinho sobre essa estrutura cristalina, sobre esses retículos cristalinos, ok? Bom, vamos lá então para o último exercício, tá? Vamos lá. A coluna da esquerda, abaixo, apresenta 4 tipos de substâncias sólidas. E à direita, 5 exemplos dessas substâncias. Então aqui, ó, 4 tipos de substâncias sólidas, metálica, iônica, molecular e covalente, e 5 substâncias que podem apresentar esse tipo de característica. A sequência correta de cima para baixo é... Então vamos lá. Importante nesse exercício, já que nós estamos falando de ligações químicas, iônica, metálica e covalente, é importante eu saber identificar aqui nesses elementos quais são metais, quais são não metais, porque isso vai me ajudar a identificar se a ligação é uma ligação iônica ou uma ligação covalente ou uma ligação metálica, ok? Então vamos lá, ó, vamos começar por aqui. Ligação metálica. Qual desses compostos tem ligação metálica? O único que tem ligação metálica aqui é o crômio, porque é o único metal que eu tenho sozinho, né? Então esse daqui, ó, forma a estrutura 1, beleza? Ligação iônica, sólido iônico. Eu preciso de um metal e um não metal. Então eu preciso de 2 elementos, tá? Então onde eu tenho isso é aqui, ó, no fluoreto de sódio. Sódio metal, flúor não metal. Então aqui, ó, 2, beleza? Agora aqui os dois têm ligações covalentes, então eu vou sempre formar por 2 não metais. Então vamos lá, mas qual a diferença aqui? O 3, né, o sólido molecular, eu formo estrutura muito bem definida, com um número muito bem definido de átomos naquela estrutura, já o covalente não, eu não consigo definir isso, não é isso? Então vamos lá, sólido molecular, aqui ó, sólido molecular, muito bem definido o número de átomos na molécula é a glicose, C6H12O6, tá? Então este é um sólido molecular. Já a sílica e o grafite, repare, eu não consigo determinar um número. Grafite está aqui, ó, carbono, né, que é um não metal. Tá lá, não determinei o número deles. E a mesma coisa aqui, mesmo quando eu coloco SiO2, repare que eu tenho um Nzinho depois aqui, dizendo que eu não consigo definir quantos desses grupos SO2 eu tenho. Então, nesse caso, tanto a sílica como o grafite, eles são sólidos covalentes, tá? Então, estrutura 4. Então, a sequência fica 2, 4, 3, 1, 4. 2, 4, 3, 1, 4, alternativa C, ok? É isso aí então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.